3, 2, 1. Mais um caso de demência no mundo. Isso mesmo, a cada 3 segundos, um novo caso de demência é diagnosticado. E, infelizmente, muitas pessoas ainda vivem sem esse diagnóstico. Seja muito bem-vindo ao canal da Felicidade. Eu sou Thaís Rezende, psicóloga e mestra em gerontologia. E hoje nós vamos falar sobre o que é demência, o que é doença de Alzheimer e como identificar os sintomas. Olá! Você já ouviu falar em demência? A demência, hoje chamada de transtorno neurocognitivo maior, se refere, na verdade, a um conjunto de doenças que tem como consequência o comprometimento da funcionalidade do sujeito. São doenças que estão relacionadas à morte cerebral, seja por uma lesão, seja por um acidente ou por uma doença que vai comprometendo essas funções aos pouquinhos. Assim, dependendo do caso da demência, diferentes tipos de manifestações vão acontecer e também alguns tipos de demência são reversíveis, o que não acontece no caso da doença de Alzheimer. Já a doença de Alzheimer, diferente da demência, tem as suas características específicas e não é reversível. O que eu quero dizer com isso? Ela é uma doença neurodegenerativa, progressiva e incurável. Então, o cérebro dessa pessoa com doença de Alzheimer vai aos pouquinhos morrendo e a pessoa vai assim perdendo a habilidade de fazer algumas coisas sozinha. Isso principalmente coisas que demandam a sua memória, que demandam a sua atenção, a sua habilidade de planejamento. Muitas vezes a pessoa com doença de Alzheimer vai ter uma boa habilidade de se comunicar, de se expressar, até mesmo de compreender no início da doença, mas essa capacidade de planejamento já vai estar comprometida. Então, alguns sintomas da doença de Alzheimer são principalmente essa questão das funções cognitivas, que vão estar prejudicadas, em especial a memória de curto prazo, coisas que a pessoa fez naquele dia, aqueles compromissos que ela tem, a capacidade de funções executivas, que é essa habilidade de planejamento, né, de fazer coisas que envolvem um passo a passo, às vezes uma receita, né, às vezes até mesmo dirigir, ir para um lugar desconhecido, aprender novas coisas, né. Nós temos também um comprometimento na atenção. Então a pessoa muitas vezes vai ficar mais dispersa, vai guardar as coisas nos lugares errados, às vezes até mesmo vai confundir algumas palavras, não vai mais lembrar o nome das palavras, que é o que a gente chama de anomia. E outra coisa que é muito comum, principalmente na fase leve da doença de Alzheimer, alguns sintomas depressivos. Então, por quê? Porque a pessoa ainda tem nessa fase inicial essa capacidade de se auto-observar, de perceber que está piorando, que algo não está legal com ela, né? Então é muito comum nós observarmos alguns sintomas depressivos nesse início de doença. Conforme a doença vai avançando, nós vamos passando, digamos assim, de fase desse processo. Nós podemos dividir a doença de Alzheimer em 4 diferentes fases. A fase leve, que é caracterizada por esses sintomas que eu já falei, a fase moderada, a fase grave e a fase terminal, em que até mesmo o funcionamento dos órgãos daquela pessoa já vai estar comprometido. A capacidade de deglutição, até mesmo a capacidade de respiração vai estar comprometida. Então, o que é importante a gente saber sobre a doença de Alzheimer? Primeiro de tudo, que a gente não tem tempo a perder, porque é uma doença, como eu falei, incurável, mas que tem tratamento, e o tratamento, inclusive, pode ajudar a retardar a progressão dessa doença, que ela não avance tão rápido. Então, o diagnóstico precoce e preciso é muito importante. Um segundo ponto que é importante a gente pensar na doença. Nem todo esquecimento é Alzheimer, mas também nem todo esquecimento é normal. Então, se um idoso, alguém que você conhece, está apresentando esquecimento além da conta, que já está atrapalhando ele, não considere como algo da idade, algo normal. Vá sim atrás de avaliação para essa pessoa. E um terceiro ponto, se você é cuidador, familiar e tem uma pessoa com doença de Alzheimer
que foi recém-diagnosticado ou que está investigando esse diagnóstico, é importante que você também busque apoio para si. Porque pela própria característica da doença, essa pessoa que está com doença de Alzheimer vai ficar cada vez mais dependente de cuidados. E você vai cada vez mais ter que, muitas vezes, abdicar de algumas coisas suas para poder estar cuidando dessa pessoa. E é muito comum as pessoas que cuidam de idosos com Alzheimer sofrerem de ansiedade, de estresse, devido à sobrecarga do cuidado. Se você já se identificou com isso, confira aqui os meus outros vídeos sobre saúde mental do cuidador. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de trazer é que, embora seja uma doença incurável, hoje, com o avanço dos estudos, nós já conhecemos alguns fatores que podem diminuir as nossas chances de desenvolver Alzheimer. Isso mesmo, Alzheimer tem prevenção. E é sobre isso que eu irei falar no meu próximo vídeo. Então se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para todos os vídeos para não perder os próximos conteúdos. Se você gostou desse vídeo, deixa também a sua curtida e comenta aqui para mim sugestões de outros vídeos que você gostaria de ver aqui no canal do YouTube. Eu te espero na próxima semana para a gente falar sobre como prevenir a doença de Alzheimer. Um super beijo, com muita felicidade!